Seja bem-vindo a mais um Vote Certo Mogi, podcast falando política na cidade de Mogi das Cruzes. Hoje estou de novo aqui com o Antônio Senger, nosso candidato a vereador, né? Já joga o número, Senger, quer se apresentar? Já fala o número. Opa, com certeza. Nosso número aí é Antônio Senger, nosso número é 11153. É isso aí, estou com o Walter Lee, presidente do Sincomércio Mogi das Cruzes. Walter Lee, uma honra receber você aqui. Agradeço. Senger, estamos aí de novo. Vamos lá, vamos bater um papo, vamos falar um pouco de economia. Eu acho que é muito importante, né? O comércio e toda uma boa cidade, todo o dinheiro vem da economia, né? Se a economia vai bem, né? Como dizia já Paulo Guedes, se a economia está forte, a economia vai bem, o resto é fácil de administrar. No último podcast a gente falou muito sobre os problemas e as dificuldades, né? Vamos aproveitar que o Walter Lee está aqui e vamos falar dos problemas. Walter Lee, como é que está o comércio de Mogi das Cruzes? O comércio de Mogi das Cruzes vem sofrendo muito nos últimos anos. Não vou falar nem em pandemia. Pandemia está claro o objetivo que aconteceu no comércio. Desde da época de 2014, 15, que foi aquela crise da Dilma, onde foi gravado muito em 2016, nós vimos o comércio sofrer muito. Não só aqui em Mogi, mas Mogi teve um diagnóstico muito triste de comércio. Inclusive em 2017 nós fizemos um levantamento, na área central de Mogi, tinham mais de 257 pontos comerciais fechados. Caramba, tem muita coisa, né? É muita coisa. E nós estamos falando nem pandemia. Em 2019 tivemos uma recuperação. Em 2020 nós estávamos apostando num crescimento, né? Em torno mais ou menos de chegar no patamar de os ativos de 2012, que foi uma época muito boa para o comércio, mas entrou a pandemia. Tivemos mais ou menos a recessão. Caiu de novo. Caiu totalmente de novo. E aí agora nós vimos uma recuperação muito boa em 2021. Incrível que pareça, 2022. Que é a saída da pandemia, né? Seria normal, é um crescimento, quer dizer, não é um crescimento, uma retomada do que nós perdemos. Então eu sempre uso esse termo por quê? Porque não teve um crescimento em cima, valorizado como fala. Porque de 0 para 100, não dá para você dar um valor. Então você perdeu um pouco a referência. Então eu tenho referência a 2019, que foi um péssimo ano para o comércio também. Então quer dizer, uma referência muito baixa. Mas o comércio mogiano teve um crescimento, mas ainda não é sustentável. Mas eu te pergunto, você falou que começou a crescer em 2021. Então em 2024, teve uma queda em 2023, 2022, quando é que você sente? Porque eu estou sentindo o comércio enfraquecido. Sim. Não, teve uma elevação até 2022. Certo. 2022 estava com tendência de crescimento para 2023. Certo. Houve uma paralisação, não teve um crescimento, ficou o comércio estagnado. Porque assim, nós vimos os dados e isso nos assustou. Né? E esse ano a gente está sentindo uma queda. Eu vou dar um exemplo, mesmo com tudo isso, o comércio tinha no Brasil um crescimento de 35 mil novas vagas de emprego. Comércio de varejo, tá? Sim. E eu recebi uns dados do CAGED que eu fiquei assustado. Apesar de ter um crescimento, mas é muito baixo, em torno de 1.500 novos empregos. É muito baixo. Então, nós não chegamos ainda numa queda, mas no meu ponto de vista, em comparação aos últimos anos, nós estamos assustados com isso. Você chegou a ter pesquisa sobre isso? Você tem algum número, assim, de número de formação de emprego, né? Novas vagas, né? Postos de trabalho? A gente trabalha muito em cima disso, que dá o termômetro. Em Mogi e no Alto Tietê. Então, que eu tenho o nosso base contaminado por Guarulhos, o Alto Tietê. Então a gente tem que fazer um trabalho meio manual para tirar Guarulhos e dar a realidade aqui do Alto Tietê, que é bem diferente de Guarulhos. Mas a base, ele vem, no meu ponto de vista, vem contaminado com Guarulhos, que não é a nossa realidade aqui do Alto Tietê. Então a gente faz um levantamento. E Guarulhos é um comércio muito mais ativo. Muito mais ativo, perto de São Paulo. Tem outro tipo de... Outras questões que não entram. Ou seja, você que está aí no dia, você está correndo aí, está correndo o Mogi inteiro, né? Todos os distritos, está batendo sola, gastando sola, está cheio de proposta. Você tem sentido isso que o Walter passou? Que essa desacelero do aquecimento, né? Esse esfria, né? O comércio mais frio, com mais problemas. Você tem ouvido também demanda. Como é que está o dia a dia na rua? Você que está aí na rua todos os dias aí em Mogi. Obrigado, Júlio. Obrigado, Walter Lee, pela oportunidade e a honra de você estar aqui com a gente. A gente escuta muito, né, Júlio, da questão do... Vamos falar do área central, né? Você vê que no passado recente era um movimento muito grande, né? Como o Walter Lee falou muito bem, e vários fatores determinaram isso, né?
a gente ouve muito a questão do abandono, daquele aspecto de abandono na área central, né? É devido muito a prédios que estão ali, residenciais. Comércios que não estão mais, ativos, muito lugar alugado, né? É muito alugado. Pra alugar. E aí você sabe, né? É um lugar parado, abandonado, próprio para quê? Para vândalos, e aí só deixa a cidade feia, né? Então a gente escuta muito isso, né? E a questão do comércio, eu até assisti uma entrevista do Walter Lee sobre o comércio, como está o comércio em Mogi das Cruzes, está perdendo até para outras cidades vizinhas, né? Suzano tem um crescimento maior que Mogi, para você ter uma ideia. Então assim, a gente sempre foi campeão, né, na questão de vendas aqui, eu lembro, era Catatal. Nossa, tudo bem que a gente também, a questão da venda de e-commerce também deu uma esfriada também. Sim. Então a gente ouve muito isso daí. Não, eu acho que existe uma parcela do comércio, do PIB, né, da própria cidade, que entra e sai, que depois da pandemia migrou para o e-commerce. Isso você tá lá, você sabe disso melhor que eu. Mas a gente vê, por exemplo, Suzano crescendo tanto, como você acabou de falar, isso é administração. Porque, por exemplo, revitalização do centro, aquecimento de economia, uma boa gestão vai fazer com que tenha propostas e vai fazer com que o centro, o comerciante seja valorizado, seja tratado de mecanismo, né? Segurança, uma cidade limpa, bem organizada, tudo isso que a gente sabe, né? Que é papel do vereador fiscalizar, né? E também ficar em cima do prefeito. Você tem que ter o apoio da administração pública, não adianta, tem que ser amigo. A gente sempre fala muito de incentivo de público-privado. Exato. Se a gente realmente pensar nisso, vai melhorar muito. Né, não tem como. A gente recentemente, né, estivemos lá no centro, fazendo um vídeo atendendo umas demandas lá, e a gente citou muito a nossa base da GCM que está parada lá, que dá para fazer alguma coisa ali, né, Walter Lee? Inclusive, estudamos alguns projetos em conjunto com as ideias que o Antônio passou para nós. Eu acho interessante porque ele tem o conhecimento da prática, né? Porque ele estava convivendo o dia todo lá. E isso a gente levanta também todos esses problemas e acaba a gente tendo um diagnóstico um pouco mais preciso por conhecimento. Porque quem vive a prática é que sente. Exato. Por isso que essas conversas, sempre, independente da parte da área política que nós tivemos no passado, da ajuda que já tivemos junto à Prefeitura e junto até a GCM, né, com os parceiros, isso nos trouxe uma diferença. Porque a gente conseguia negociar alguns pontos que era essencial para o comércio na época. E afeta muita coisa, né? Porque a gente sempre fala muito do centro, porque o centro é um reflexo de Mogi, é o termômetro, porque é onde reúne o maior número de comerciantes, né? Tem muito estabelecimento e tudo mais, mas a gente percebe como está difícil, pelo menos conversando, né? Principalmente andando na rua e vendo, conversar com o pessoal, porque está fechado. Por causa que tá difícil pagar o aluguel, né? De manter o dia a dia do comércio. Né? O fluxo também, isso tudo interfere. Você acha que o trânsito afeta, ou seja, a questão às vezes também de mobilidade, o cara poder chegar até o comércio, e por causa de facilidade da internet? Com certeza. Trânsito, tudo é um conjunto, né? Sem segurança, a pessoa fica insegura de andar ali, deu 6 horas, já não tem mais ninguém. 6 horas da noite não tem mais ninguém. Esse é o problema. A área central nossa, sabe que Mogi das Cruzes, historicamente, ela não tem um espaço adequado ali. Foi feito algumas adaptações, né? Um fluxo bom de veículos. Adaptação. Inclusive, você já pediu, né? Várias vezes. E precisa ter uma alternativa ali. A gente tem algumas propostas, né? Inclusive, aqui a gente colocou 5 leis de liberdade econômica. Envolve os empresários, envolve o comércio. Que é o quê? Todos os comércios que for construídos, isso é ideia americana, viu, Walter Lee? Todos os comércios que forem construídos agora, novos, tem uma vaga de estacionamento. Tem um estacionamento para o próprio comércio. Que atenda aquele comércio, né? Do tamanho, né? Exatamente. A gente sabe que agora, que já está construído, não tem como fazer. Né? Dá para melhorar algumas coisas ali na área central? Dá. Né? Mas já pensando no futuro. Porque assim, já sabemos como que está o trânsito no Mogi das Cruzes. Antigamente, aqui mesmo, a gente está localizado em César. Né? Acho que 2 semanas atrás, quebrou um carro na via, travou nesse pedaço de César até o centro. 2 horas, a gente ficou 2 horas parado. Então, assim,
Até inadmissível. porque não tinha uma infraestrutura para poder Resolver o problema. resolver o problema. Não tinha Uma válvula de escape. Uma válvula de escape ali, um guincho também. guincho, uma estrutura básica para que já planejar o futuro, né? Planejar, prevenir. É o que pode acontecer. A gente sabe que não tem guincho no trânsito nem na GCM. Né? Havia lá, uns anos atrás, uma ideia de comprar um guincho da própria GCM para justamente isso, para dar mais agilidade. Quebrou o veículo, tira, né? Lá, pelo menos já desocupa a via, já no trânsito Já flui. É uma das. Ou seja, já que você levantou as leis de liberdade econômica, você mandou aqui para mim as ideias, são as propostas, né, do seu. São propostas e. Mostra aí para todo mundo. Na verdade, isso aqui chama cartilha de propostas. Certo. O vereador tem cartilha, tá? Isso. Não é plano de governo. Quem tem plano de governo é prefeito. Exato. Então, se você já vê vereador falando que tem plano de governo, isso não existe. Não, para quem primeiro atender a demanda da população, fiscalizar e as propostas que podem ir para a PL, virar projeto de lei. Exatamente. Né? Você mandou aqui para mim que eu vou ler algumas delas, você complementa e dá uma explicação. Pode ser? Pode ser. Então vamos lá. Assim, primeiro é a aprovação tácita, que ela fala de pedidos, né, que tem um prazo muito longo e o cara não consegue, faz pedido da prefeitura, né, e tem um prazo muito longo para ser avaliado, o cara está pagando aluguel, o cara acabou de montar o comércio, né, comércio, o cara está saindo de informalidade às vezes, né, você montou o comércio, está ali pagando aluguel, fazendo reforma e tudo mais, e ele precisa de uma aprovação para poder literalmente abrir o comércio, enquanto isso ele não pode trabalhar, né, você deve pegar muito caso desse, né, Walter? E aí você tem uma proposta que diz o seguinte, que pedidos que não forem atendidos em determinado prazo, isso, né, dentro da PL você vai montar isso, né, botar uma determinação de prazo, para fazer com que tenha celeridade, né, se o cara não, se a prefeitura não conseguir aprovar, ele é aprovado automático a partir de X data, para não deixar o cara preso, entendeu? Porque aí essa aprovação, essa liberação pode ser feita posterior, mas pelo menos o cara não está pagando aluguel com o comércio fechado. Sim. Você quer falar um pouco sobre isso? Não, exatamente isso. Na verdade, sim, isso vai demandar o quê? Fiscalização. Certo? A gente sabe que dentro da prefeitura tem um número muito baixo de fiscal. Para cuidar justamente disso. Para chegar, já avaliar rápido, né? Dentro da prefeitura lá, é muita burocracia. Faz uma volta tremenda para chegar numa. Ele está falando de comércio, para agilizar, né? Tudo tem um entrave. E tudo tem custo. Tudo tem custo. O cara está pagando ali aluguel, funcionário, né? Alimentação. O cara está tentando, né, se virar, empreender, né, Walter Lee? E se o cara demorar, o cara não vai ter fôlego financeiro para pagar a empresa. Daí já fecha. Porque o capital dele, que foi investido ali, ele está sendo consumido. Né? E a gente sabe quanto tempo demora, né? Você monta uma empresa hoje, no primeiro ano tem uma porcentagem que fecha, né? Acho que o cara que consegue se manter é o cara que o cara que passa os 3 anos. 3 anos. É o cara que fica. Mas isso só 20% consegue, né? Passar esses 3 maioria anos. A durabilidade de uma empresa é de 6 a 1 ano se não for bem estruturado. Exato. Então, é difícil. A mortalidade, né? O que você achou desse projeto de aprovação? Cara, é importantíssimo, até porque uma dos nossos pedidos aos vereadores, né, que você assinou, que agradecer pelo compromisso que você assinou como amigo do comércio, né, vereador amigo do comércio, é esse tema, facilitar o comerciante de poder trabalhar. Fiscalização é a parte. Hoje tem vários sistemas, que a própria prefeitura já tem hoje, que valida isso, só que é utilizado de uma maneira tão lenta, como você disse, que dá. Então precisamos dessas leis, precisamos dessas mudanças nisso aí, que a gente está batendo muito esse ano. Nós discutimos muito que a Câmara dos Vereadores. Facilitar. Gostei disso, você levantou do alvará, porque você tem um projeto também do alvará, que é a dispensa de alvará de baixo risco. Isso. Ele meio que já fala por si só, né? Mas pelo que está no projeto na cartilha propostas sua aqui, ele diz o seguinte: o cara que tem um comércio que não tem risco de pegar fogo, que não tem um risco, né, tipo um cabeleireiro, uma oficina mecânica, baixo risco, ele vai ter dispensa desse alvará, não vai precisar mais passar pelo bombeiro, pelo fiscal da prefeitura e tudo mais, também para dar celeridade, né? Fala um pouco aí, pessoal. Passar tem que passar porque vai passar questões legais. Sim. Mas a pessoa fala. Mas a dispensa do alvará é importante. Né? Por exemplo, fazer dentro do comércio, como já tem no comércio, o Código do Consumidor está lá. Então assim, já está tudo já preenchido, o cara chega lá, o fiscal, né, quem vai liberar lá, ele já olha, já tem lá no documento
vai constar isso, né? Isso aí vai ter que ser em projeto de lei, constar que é baixo risco, ele bateu o olho lá, já destrava, então ele começa a acelerar. Não fica aquela coisa, sabe? O Walter falou, às vezes já tem a situação, já tem a ferramenta, só precisa melhorar. Na verdade, melhorar o processo. Melhorar o processo. Essas ideias de lei de liberdade econômica, a gente já conversou sobre isso. Elas vêm do quê? O Zema, ele, no primeiro mandato dele, ele quis dar uma melhorada, porque Minas estava quebrada, o meu Zema, o governador de Minas Gerais. A Minas estava quebrada, ele sabe disso, e ele foi um cara que pediu muito para os vereadores de cada município de Minas trabalhar a aprovação desses projetos de lei, dessas 6 leis de liberdade econômica. E fez, no primeiro mandato, com que você vê que Minas começou a bombar o comércio, né? Você vê, não é uma cidade, é o estado que tem mais municípios, mais número de cidades do país, e ele conseguiu, pedindo, né, conversando com o pessoal, não importa o partido, política é isso, né? Não importa, o que é bom. É importante colocar algo que vai melhorar, ajudar, porque a economia, a gente acabou de falar, né? A população trabalha em cima, tem que rodar a economia, né? O comércio todo em cima disso, a gente poder cada vez trabalhar mais para o comerciante, não é isso? Facilitando a vida do cara. Ele teve um sucesso gigantesco. Minas começou a crescer muito. Porque, por exemplo, esse que você falou de alvará de baixo risco, em Minas, às vezes a mulher ela tinha o quê? Tem meia dúzia de vaca leiteira e ela queria fazer o queijinho dela ali. Era um transtorno. Eu quero câmera fria, eu quero isso. Tinha que fazer um parque industrial, né, gigantesco para uma coisa que era inviável. Não dá para o pequeno. E a gente tem uma área rural também. É legal falar sobre isso, né? Na área rural de Mogi, nosso agro. É muito grande Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes ela tem um tamanho. Isso aqui ajuda muito o pessoal do agro também. Sim, da questão do alvará e da aprovação tácita. A gente é cinturão verde, o Tietê, referência. Quantas hortaliças saem daqui? Então, mas você acredita que a produção, Mogi tem uma produção de cana, de cachaça. E não pode ser comercializada através de seja uma produção artística, né? Artesanal, e não consegue vender. Então, mas é isso aí, justamente esse projeto. Então, esse projeto aí vem contra. E você fala, o que tem a ver com a comércio? Tudo a ver. Tudo a ver. O pequeno produtor, ele está lá, né, no dia a dia, ele poderia montar, às vezes, na frente, né, naquela coisa que a gente conhece, né, ele tem muito beira de estrada, quer fazer o quê? O cara produz ali na fazenda e já vende na beira da estrada. E ele não consegue, é artesanal. Você vai no Mercadão, onde você vai em qualquer lugar de Mogi, no próprio supermercado, qualquer coisa, você não tem um produto mogiano com cara mogiana. Isso aí vai facilitar muito nós trabalharmos nesse projeto. Show de bola. Isso é importantíssimo. Outra que está aqui, né, dentro dessas 6 leis aí, é análise de impacto obrigatório. Ela analisa as conformidades, né, de leis para que tire o entrave também, é uma outra coisa para desburocratizar muito, né, de encargo, taxas que não são necessárias. Ou então, às vezes, vamos falar de comércio de centro, né? Tem muito comerciante lá, o cara tem um barzinho, não um barzinho, uma adega. Não importa, tem uma mesa, os caras têm lei até pro tamanho da mesa de sinuca, tem lei pro tipo de lixo. Se você dá uma limpada, você tira essas leis, são velhas, lei de 1970, né? Se você consegue esvaziar, diminuir a quantidade de leis que às vezes é usada para corrupção, porque às vezes o fiscal vai e usa isso, né? É uma discussão que nós tivemos esse ano. Você tem isso? Já falamos sobre isso? Derrubamos do bom sentido nas negociações com a Câmara de Vereadores. Por isso que a gente está com essa conversa, até para a gente entender qual a pegada do novo candidato, para que ele entenda o seguinte: quanto mais ele trava e cria leis que prejudicam a abertura do comércio, ou mesmo o andamento do comércio em si, você tira essa representatividade. Por isso que Suzano cresceu. Facilita. O que eu vou investir? Eu vou colocar meu dinheiro onde eu corro menos risco ou onde eu corro mais risco? O empresário não é burro. Ninguém é burro. O empresário não é burro. Ele vê, eu tô com uma cidade aqui do lado, que não me enche o meu saco, literalmente, falar uma coisa no jargão. Sim, não, é isso. O cara tem menos encheção de saco. Deixa eu trabalhar. O empresário só quer trabalhar, cara. Ele só quer gerar emprego, ele só quer gerar renda. Não se meta na administração do empresário, ele sabe se administrar muito bem. Se bobear, sabe melhor do que. Muito melhor. Eu acho que seria muito mais fácil avaliar as leis que eu falei que existem lá e melhorar elas do que criar uma que o Walter falou, vai travar mais ainda, já é tão difícil. Teve vereador aí que criou uma lei de você obrigar
fazer cardápio físico com todos os negócios que hoje vai tudo até com a lei do SG. É só um Aí a desculpa dele é velho, não sabe ler. Eu falei, meu sogro tem 98, sabe muito bem lá. Então você tem que ler, e como você apresentou um projeto de lei, a gente apresenta uma proposta do Estado, do comércio, para que a gente avalie em conjunto. Exato. Ouça um ao outro, para a gente criar leis que facilita, pelo contrário, facilita o empreendedor a investir aqui. E parabéns pelo projeto, deu uma lida. Obrigado. Parabéns. É isso que a gente está fazendo aqui, né? O Sanger tá ouvindo o comércio. É isso aí. Exatamente. Nada que a gente precisa. E a gente está do lado de quem entende, né? Quem está todo dia com o Isso comerciante. tem que ter esse troca de informação de dados para poder fazer algo eficiente. Com certeza. Você tá certo. E Parabéns. um bom comércio atrai investidores, né? É lógico. A cidade Cresce. cresce. O próprio comerciante vai conseguir ampliar o comércio, né? Vender mais. A cidade tem mais dinheiro para investir em Lógico. saúde e nisso. Aí, continuando aqui, o Sanger, tem outra aqui. Essa aqui, a gente acabou de falar de construir e crescer. É o Código de Construção Amigável. Esse é legal, hein? Esse aqui é um dos que eu mais gosto dentro das leis de comércio. Que fala que a gente acabou de falar de toda essa burocracia para o cara construir, às vezes, tanto comércio, quanto às vezes uma casa. Ou então o cara construindo a segunda, a terceira casa para alugar. Ou então ele está construindo um galpão para alugar para o comércio. Né? Ele está ampliando, às vezes, o comércio dele. Ou então ele está querendo montar uma filial, um outro ponto de comércio do mesmo comércio, está estendendo, montar uma. Não é filial, é filial. Nossa, eu perdi muito a palavra. Franquia. Franquia. Isso, franquia, né? Então, expandir tudo isso entra dentro dessa lei de Código de Construção Amigável, que diz que, se não for sobre segurança, o município não tem que se meter. Porra, como que ninguém fez isso? Facilita, né? Destrava, né? Lógico, você falou muito bem, né? Se avaliou, né? Volta a gente falar da questão humana, né? A questão de estar ali, de avaliação rápida, né? Hoje a gente vive no século XXI, tecnologia. É tudo na palma da mão hoje. Então, a gente fala de... Tem que usar essa tecnologia. Isso, né? Lógico, mas tem o ser humano que tem que estar lá porque é o fiscal. Caiu na mão dele lá, como você falou, não tem nada que envolva segurança. Então, destrava, faz andar. Exato. Entendeu? Muito bom. É isso que tem que ficar de olho. E fora que não vai atender só o comerciante, vai atender o cara que constrói para vender, o cara que constrói para alugar, o cara que... Uma cadeia. O empreiteiro, né? Pô, o cara que tá trabalhando. Tudo roda. O cara que tá vendo matéria de construção, né? Que é comércio também. Pô, essa daí pra mim é a minha favorita das 6 leis. Só para fechar então, é a dupla visita do fiscal, que é uma coisa que a gente tem que ver como é que está hoje na prefeitura, que é para o cara não chegar também já multando. Porque às vezes tem alguma irregularidade. Explica melhor como é que é isso daí, para o cara não... Então, dependendo do que... Na verdade, ele não chega multando, né? Depende. Né? Então, é para ter um controle melhor para o comerciante não tomar uma multa desnecessária. Né? Isso, cabe orientação, né? Dependendo do que ocorre no comércio, a gente sofre muito em Mogi das Cruzes, o som alto, né? Às vezes a pessoa aglomera em frente a uma adega, por exemplo, se faz da adega lá um ponto de um bar, uma festa na rua, né? O fluxo, né? O fluxo do pessoal da isso foi polícia uma das maiores demandas que eu recebi, sabe? Inclusive no meu bairro mesmo lá, tem um amigo lá que ele sempre fala, dá uma atenção aqui pra gente, porque eu passo aqui, eu nem consigo passar na rua, tanta gente para na adega, aí envolve bebida, coisa e tal, e aí já viu, né? Então assim, tem que ter essa fiscalização periódica, né? Porque pro comércio também se sentir acolhido ali, né? E não chegar já, como você falou, autuando, né? O fiscal, lógico, se for som alto, né? Tem toda a forma de trabalhar do fiscal lá, né? Que vai lá, chega, lógico, o som tá alto, aferiu ali. A gente não é contra a fiscalização, mas sim, às vezes, dependendo do que for aplicado, ele fecha o comércio. Então, para isso não acontecer no primeiro impacto, essa lei é bem interessante para o cara ter um tempo para se adequar, corrigir os erros, né? E não ter uma multa muito alta que seja impositiva ou impeça ele, né, de ter aquele comércio. Não, a gente não quer nunca que o comércio feche, a gente quer que o comércio abra, né? Cada vez que progrida, né? Cresça. Então, eu acho interessante, tem que ver como é que está isso hoje na prefeitura, mas as 6 leis
Isso aí está na linha de postura, questão de tudo da visita técnica. Igual a gente bate muito na parte, o que você está fazendo é bem prudente, porque a gente bate muito isso, a gente está batendo forte isso na vigilância sanitária, Sim. tanto também com a parte também do Código de Consumidor, que é o PROCON. Por quê? A gente está batendo até na visita tripla, que é a primeira visita orientativa. Vai lá, fala, você tem que mudar isso. A segunda visita, ele vai para verificar. Não está cumprindo, ele dá uma notificação. E a terceira tem um prazo para corrigir. Na terceira visita, o cara, pô, eu tenho tempo suficiente, aí multa, porque daí o cara não quer seguir a legislação vigente. Aí eu Ficou concordo. bem flexível. Porque você deixa flexibilidade e também você traz para o comércio uma credibilidade para o comércio. Porque aquele comerciante também que é desleal, que acaba utilizando essas ferramentas para ir com concorrência desleal com os outros comerciantes, ele vai ter que seguir a regra que todos seguem. Exato. Nós somos a favor disso. Isso Todo mundo tem que seguir uma regra. E vai para um, vai para todos. Mas que tem que ter uma. Muitos faltam de conhecimento. Não é até por má ídole ou está fazendo aquilo erradamente. Ele não tem conhecimento. Então quando você faz essa revisita tripla, você consegue dar toda a chance para ele aprender e trabalhar. A gente tem vários sistemas de comércio que a gente dá toda assistência gratuita para o comerciante. Então a gente consegue isso junto com a Câmara de Vereadores, junto com os parceiros, a gente diminuir e com isso ele não vai levar multa, ele não vai ter um prejuízo financeiro e ele consegue crescer, contratar mais empregos. Mas se ele não seguir, como manda a lei, vai pagar a multa e aí você tira um comerciante ruim do sistema em favor dos bons. Os bons vão crescer. Então, parabéns. Esse é o projeto mesmo. E uma das visitas que eu já fiz lá no Sim Comércio, convite do Walter Lee, e ele já teve uma visita lá, Rodrigo. Eu lembro que você mostrou lá dentro do site de vocês, né? Tem muita coisa autoexplicativa ali. Isso, porque ensina tudo. Nós temos código de consumidor. Eu não gosto de falar código de defesa, porque nós, os comerciantes, não atacamos nossos clientes. Nós trazemos ele para dentro da nossa loja. Se eu atacar ele, não volta mais. Eu gosto do código de consumidor, porque ali é os deveres que nós temos, mas o dever também que o consumidor tem conosco. Então a gente tem que ser uma sinergia entre os dois. Então não tem nada de defesa, eu sou contra esse negócio de defesa. Por causa desse ponto. Então, esse que ele falando lá, a gente dá tudo gratuito, não precisa ser nem associado, o cara tem direito lá, aprenda um pouco, e ele não tem esses dados. Um outro ponto que nós discutimos muito foi da inspeção predial. Eu não fui contra a inspeção, eu acho que a inspeção é boa, mas a maneira que está escrita, a gente vai ter que rever isso, viu? Vamos entrar, Deixa entrar. Vamos entrar, se Deus quiser. Vamos ter vereadores que têm compromisso, que assinaram o termo que nosso comércio, que vão ter esse compromisso de revisar essas leis como você disse e como você põe no projeto. Isso é importantíssimo para os comerciantes. Preste atenção em quem você vote. Boa. Porque você tem que ver se o cara é amigo do comércio, no ponto de vista dele estudar e pensar de fazer essas leis que aconteceram no passado aqui, que nós sofremos muito. E você sabe da briga que nós tivemos. Não contra qualquer coisa, mas sim para trazer uma coisa lógica. Então precisamos trazer pessoas que têm interesse em defender, mas que nos ouçam nas nossas demandas também. Porque depois que cria uma lei, Walter? Para você voltar atrás, é muito difícil. A gente precisa rever um monte de leis lá que são leis de 1800 e bolinha, como você disse, que não tem atuação, mas estão lá e podem ser usadas. Pode ser usada, com certeza. Depende, como você disse, não com. Você pega uma pessoa com má índole ali e pode usar isso para prejudicar até uma pessoa que ele não gosta. E é isso que a gente está batendo. Por isso que é importante a gente trazer todos os candidatos para a gente interagir para saber. E na medida que eu trabalhei muito aqui, nesses anos aqui, conversando muito com o Antônio lá no centro, até como até dar o apoio lá para a segurança, que nos deu muito, isso é importante ter esses parceiros. Não importa. Então, se preste atenção em quem você vai votar, comerciante. A gente tem que atrair, o comerciante tem que se sentir bem em todos os aspectos, tanto jurídico, de lei, mas como você falou de segurança, que envolve tudo, mobilidade urbana. Então, nossa, é tão rico a nossa cidade, Tão rico. E tem uma história tão bonita, E a gente tem que rebater. Eu defendo as 8 cidades Alquetel. O Comércio tem 8 cidades como base. Então a gente se preocupa. Mas uma cidade que atrapalha a outra. Não importa, nós estamos todos ligados. Então, aqui o serviço que a gente presta em Mogi, Suzano também é voltado. Tem serviço Suzano que presta para Mogi. Então,
trabalhando em conjunto, todo mundo cresce igual. E é importante, às vezes, olhar, às vezes uma cidade está fazendo, aplicou uma lei lá que funcionou. Copia. A gente sempre conversa muito sobre isso, né? É ver um case de sucesso, ver aquele caso que deu certo, foi bem aplicado, e copiar esse caso. Nada como pegar o que deu certo. Não ficar batendo cabeça em lei atrasada, ou então tentando reinventar a roda tá ali. É só reinventar. Como você ouviu, Cara, a gente passa aqui, pelo contrário, para me atrair o público, hoje o consumidor está muito atento. Não existe mais consumidor burro. Não. Ele sabe mais do que nós. Ele entra na loja, ele já sabe se não gostou, ele olha o aplicativo, vê se tem um preço melhor e vai embora. O que a gente pede hoje pro candidato, hoje, né, a vereador, o que a gente pede para os vereadores hoje é parar de se meter dentro da nossa loja. Quem cuida da nossa loja somos nós. Cria opções para quem fazer, mas colocar medidas que atrapalham o comércio e vem se meter em administração. Não. Cara, deixa que a gente segue com o Senja. O cara quer tirar a burocracia, parar de se meter e fazer o comércio crescer. Cara, é isso. É isso que eu estou batendo. E a gente vai discutir isso bem forte. Todo mundo vai ganhar. É isso. Pessoal, vamos ficando por aqui. Acho que a gente bateu um papo bem legal. Eu queria que o Valdir, você quer aproveitar a oportunidade e passar um pouco do que tem de agenda do Sincomércio, todos os benefícios, todos os programas que eu sei que vocês dão aula, vocês ensinam, vocês estão ajudando todos os dias o comerciante a fazer o comércio proliferar, ganhar dinheiro, crescer, né, e fortalecer o comércio, que é o objetivo também do Senja. Deixa um recado aí. Hoje nós estamos trabalhando naquela linha que nós comentamos agora, que da perda de vendas presencial. Hoje nós tivemos uma recuperação, mas a gente nunca pode esquecer que o comerciante hoje ele tem que trabalhar em duas linhas, que é presencial e online. Hoje nós trabalhamos nesse projeto. Estamos com a Loja do Futuro, uma parceria de Sebrae, FEComércio e o Sincomércio, para a gente dar toda a capacitação para o lojista ter conhecimento de utilizar as ferramentas de inteligência artificial, chats, aqueles novos, né, tudo que tem de tecnologia novo para o comércio, se atualizar para que ele possa entrar nesse meio, concorrer com todas as ferramentas que já tem no mercado hoje, até com os grandes, porque hoje diminuiu esse espaço grande e pequeno. Sim. Porque você tem ferramenta que você é ilusório o valor de custo, que você consegue ter o mesmo objetivo que um grandão que tem dinheiro para aplicar em marketing tem. Você atrai o seu público-alvo. Então a Loja do Futuro veio para ensinar o comerciante a conhecer todas as suas ferramentas e trabalhar. Marketplace, utilizar, né, botar para vender o próprio produto. E não vender só aqui, ele vai vender no Brasil inteiro. Ele tem as condições. Muito bom. Segundo ponto é talentos do comércio. Isso trabalha forte. Se eu tenho um comerciante forte, eu preciso ter um funcionário capacitado para me atender. Boa, capacitado. Talentos do comércio, ele qualifica e trabalha em cima da qualificação do seu funcionário, do comerciante, para que você não perca as vendas presenciais. O mau atendimento hoje é o maior fator de perda de venda do comerciante. A gente está trabalhando para que isso não ocorra e ele tenha a objetividade de atender 100% o consumidor dele. Terceiro ponto, a gente está com o Importa Fácil, que é para fechar o cerco. O que é o Importa Fácil? Nós estamos sentando com 3, 4 câmeras de importação e exportação. Nós estamos com China Fácil, que é uma empresa que faz exportação direto da China e conseguimos atender através de containers compartilhados desde o MEI até o grande comerciante. Nossa, então, excelente isso. O comerciante, o MEI consegue fazer uma compra direto da China e tem competitividade para entrar com. Vamos dar nome aos bois. Mercado Livre, as ferramentas que estão ali, AliExpress. Ele vai competir e vai trabalhar, e vai vender, e vai crescer, vai virar um ME, depois um EPP, e uma grande empresa, uma próxima Magazine Luiza, uma próxima Renner, a empresa que ele quiser se tornar. Então, assim, a gente tem que trabalhar na capacitação. Hoje nós temos grandes empresas a isso. E aí também empresas de exportação, porque tem muitas pequenas comércios que faz seu próprio produto, né? E ele tem capacidade de importar. Nós temos que esse sucesso aqui em Mogi. Através dessa câmara de Camex, que é nossa parceira aqui, Vladimir, um puta parceirão, nós estamos trabalhando em quê? Para ajudar esse comerciante a vender para fora. Ele tem uma loja de sucesso aqui que a menina produzia meias, uma meia, tipo artesanal meia que você põe no pé, mas ela fez um diferencial da sua meia. Hoje ela vende quase 2 mil pares de meias por mês nos Estados Unidos. Nossa. Através da Camex. A gente quer trazer isso para o Sincomércio, criar a Sincomex, que é uma empresa para facilitar, dar todo esse conhecimento para o lojista. Para ele não tem que ficar na lojinha dele, ele tem que crescer. Eu quero ele grande. Em Mogi grande, Alto Tietê grande, todas as cidades que pertencem aqui à nossa base,
ter um desenvolvimento, não importa o tamanho da sua cidade. Isso aí, legal. apoiado, seria. Apoiadíssimo. E aí, mas para que a gente tenha esse sucesso, eu preciso de parceiros. Preciso de vereadores que estão na mesma sintonia com nós, para que eles não dificultem. Então, facilitar a venda. E aí, dar essa credibilidade para o comerciante. O comerciante, se ele fizer igual essas leis que você está montando, é um ponto que a gente bate muito forte. Primeiro, vamos dar confiança, vamos dar credibilidade para ele. Se ele mentir na parte do bombeiro, que não é de pequeno risco, ele paga lá no futuro. Se não fizer vistoria, ele vai ser multado, ele vai ser. Mas dá o primeiro passo de confiança para ele. Muito bom. A gente tem que acreditar nisso. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela sua proposta, que vem de encontro às nossas necessidades. Aproveitando, pô, o Walter Lee levantou tua bola agora, hein? Sanger, vai lá, deixa o seu recado, né? Então vamos aproveitar agora que estamos no ano de eleição, oportunidade de a gente mudar, a gente conseguir renovar somente a Câmara, que está muito tempo com as mesmas pessoas, a gente não vê o comércio, né, olha aí, né, movimentado e tudo mais, aproveitar, deixa o seu recado aí, pede seu voto. Obrigado aí, Walter Lee, pela presença, obrigado ao Júlio aí. E o recado é 11153. É isso aí. Gostou das ideias do Sanger? É isso aí, pessoal. Obrigado, gente. É só até agradecer e dizer que, Walter Lee, você tem um candidato aqui, parceiro mesmo do comércio, tá? Você sabe que minha bandeira é segurança pública, mas não tem um candidato que vai falar que a bandeira dele é aquela e vai fazer só aquela. Né? Tem várias áreas que precisam ser atendidas e muitas vezes esquecidas. Né? Então, eu estou aqui para somar, a gente está vindo aqui com propostas, já estamos atendendo demandas aí antes de ser vereador, né? Estamos andando aí mais de 3 anos na rua aí de fato, protocolando, fazendo vídeo, né? com o Walter Lee, que recentemente a gente logrou êxito em arrumar os bancos ali do Oswaldo Cruz, que estavam todos, que é um banco de madeira, estava quebrado ali, a gente ficou muito feliz, né? Parece que é pouco, né? Mas para quem usa o banco lá não é pouco. Né? A pessoa está fazendo comércio lá, fazendo as compras no comércio, muitas senhoras chegam, querem sentar ali no banquinho, então fica feio, né? E fica feio, né? Então assim, pode contar comigo, né? Estou vindo realmente para fazer a diferença e chega dos mesmos, né? É isso aí. Não dá mais. Essa inovação. Fora que está sendo propaganda já gratuita entre o começo da novela, está saindo também no horário eleitoral gratuito. Até a tua chamada é essa mesmo, né? Para uma Mogi mais segura, comércio forte, mobilidade do trânsito. Então tá ali entre as 3 principais bandeiras. Sanger, é isso aí. Parabéns. Obrigado. Pessoal, obrigado por vocês terem assistido até agora. A gente tem outros, né? Se inscreve no canal no YouTube aqui, se estiver assistindo pelo YouTube, tem o Spotify que vai estar disponível também no nosso podcast. Segue, né? O Voto Certo Mogi. Acompanhe o Sanger. Sanger, deixa o Instagram também para o pessoal te conhecer. Nosso Instagram é o Sanger_Mogi. Todo o nosso trabalho a gente coloca ali no Instagram, pode acompanhar a gente lá. E qualquer dúvida, qualquer demanda. E os vídeos no YouTube no YouTube é Antônio Sanger Político. Antônio Sanger Político. Jogou lá, Sanger, o nome. Sanger no Facebook, estamos em todas as redes sociais lá, colocou Antônio Sanger, vocês me acham lá. É isso aí. Pessoal, obrigado pela atenção aí, por ter ficado com a gente até agora e voto certo. Voto certo.